Você não é um acidente. Você não existe por acaso. Deus, Ele te criou e Ele te fez. Com todos estes detalhes que você tem, foi Ele que te criou. Ah, mas será que Deus fez um pastor tão feio assim para vocês? Deve ter sido. Mas tem gente que me acha bonito. A Esther mesmo, eu não sei o que ela vê no pai dela, mas né, que filha, né? É fácil. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele nos fez desse jeito que nós somos. Detalhe por detalhe. Foi Deus quem te criou. Coloque esta verdade no seu coração. Ah, mas por que eu sou assim? Porque foi Deus que te criou. Ele é o teu Criador. Mas Ele não te criou assim, eu vou fazer o Júlio. Aí de qualquer jeito. Não. Nenhum de nós é um acidente. Nós não estamos aqui por um acaso. Deus tem um propósito na nossa vida. Peça para Ele: Senhor, qual é o propósito que o Senhor me colocou aqui? Peça para Ele, na sua oração, peça isso para Ele: Senhor, qual é o propósito que o Senhor me colocou neste mundo? Segunda verdade e boa notícia, melhor notícia: Deus perdoou todos os seus pecados. Todos. Foi na cruz que Deus perdoou os nossos pecados. Eu já falei aqui, né, irmãos? Nós costumamos dizer assim, olha, Jesus morreu no meu lugar. Não, Jesus não morreu no seu lugar. Jesus morreu para te salvar. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele derramou ali o seu sangue, quando Ele bradou: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, e ali Ele expirou. Ali Ele estava morrendo para te salvar. Ele não morreu no seu lugar, porque com a morte dele nós temos o quê? O quê? Vida. É através da morte de Jesus que nós temos vida. Então Ele não morreu no seu lugar. Porque você já era morto, ou não? Não foi isso que Paulo falou? Eu estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Então Jesus morreu para te salvar, para te livrar da morte, e não morreu no seu lugar. Ok? Jamais duvide disso, jamais duvide da cruz. Tem alguém que fica soprando no teu ouvido: olha, aquele pecado lá, Deus não perdoa. Nem tenta pedir para Ele. Apóstolo João, na sua primeira carta, em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, o que é que o apóstolo João diz? Se confessarmos um ou outro pecado nossos, todos, sabe, irmãos, não duvide do poder do sangue de Jesus Cristo. Se você confessar de todo o teu coração os teus pecados, Ele é fiel e é justo, e Ele te perdoa. Não duvide jamais do poder perdoador de Deus. Eu dou até o exemplo, né? Quando Jesus estava ali naquela cruz, pregado, sofrendo, passando por dores horríveis, a multidão lá embaixo gritava: desce daí, você não falou que era filho de Deus, você não curou a muitos, você não salvou a muitos, desce daí. O que é que Jesus respondeu? Cambada de canalha. Eu dei pão, eu dei peixe, eu curei,
eu libertei vocês e agora vocês ficam aí tirando uma. Foi isso que Jesus falou? Não. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que amor, irmãos. Deus te perdoa de todos os pecados, jamais duvide disso. Terceira boa notícia: Deus te ama. Deus te ama. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, esse tal maneira tem uma intensidade que você não imagina. A gente muitas vezes fala esse verso assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Parece uma decoreba de escola, mas não é. Eu gostaria que eu falar este verso, você sentisse a profundidade, a intensidade do amor de Deus por você. Deus não te amou assim. Deus não te salvou porque você é bonzinho. Deus não te salvou porque você é rico, porque você é bonito, porque você canta, porque você vem à igreja, porque você dá dízimo ou oferta. Deus te salvou porque Ele te ama. Escreva isso no seu coração. Deus te ama. Deus te ama de uma tal maneira que Ele foi assim capaz de dar aquilo que Ele tinha de mais valor. Sabe para quê? Para te tirar, para te comprar. Vem, meu filho, você é meu. Você é meu. Eu quero você para mim. Que amor. Eu vejo aquele sentido assim do pai, lá da parábola do filho pródigo. Ele ficava olhando lá longe. Um dia meu filho vai voltar. E quando ele viu o filho lá longe, ele foi correndo, ele largou tudo que ele tinha. Ele largou tudo e foi lá. E abraçou aquele filho, como eu te amo, filho, que bom que você voltou. Deus fez isso na minha vida. Eu vivia lá no meio dos porcos, comendo aquelas porcarias. E um dia eu caí em si e falei: Senhor, me perdoa. E Ele me deu roupas novas. E Ele me deu uma sandália para que eu pudesse continuar andando nessa vida sem sofrer. E Ele me deu um anel e disse: você é o meu filho. Ah, irmãos, eu espero que aqui todos já tenham passado, experimentado esse momento maravilhoso. Como é bom poder desfrutar do amor de Deus, amor imensurável. Então, quando você falar esse verso de João 3,16, você não diga simplesmente palavras rápidas, vazias, sem sentido, mas que você possa parar na parte que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, seu Filho unigênito. Deus, algumas ideias erradas que existem nesse mundo a respeito de Deus e sobre a igreja. Deus está distante. Não tem? Eu até cito mais uma vez aqui: pastor, eu estou assim tão fraco, eu me sinto assim tão fraco que a impressão que eu tenho é que a minha oração, isso é até alta, mas a minha oração não chega nem nesse teto, e quando ela chega ela não passa. Então vai orar lá no meio da rua, porque lá não tem teto, lá não tem
tem nada, não tem abrigo, não tem nada que possa impedir. Sabem por quê? Porque Deus está longe de nós. Deus está lá no trono, lá no céu. Tá? Sim ou não? Onde é que Deus está? Deus é presente. Deus está nesse momento no seu coração. Deus está aqui no nosso meio. As pessoas têm esse conceito errado de Deus, que Deus está lá no céu. Conheço crente que olha para o céu quando ele vai falar com Deus: Senhor, ouve a minha oração. E tem que falar alto, porque Deus é velhinho, né? Já é meio surdo. Deve usar até aquele aparelho, né? Misericórdia, cada Deus que as pessoas criam. Um outro conceito errado: Deus é um carrasco. Deus é justiça. Se você errar, vai ter um raio na sua cabeça. Deus te castiga. Não é assim que antigamente ensinavam para as crianças: menino, não faz isso que Deus castiga. Papai do céu está vendo. A gente cria um Deus carrasco para as crianças. Ele só aponta, só fica lá no céu, aponta, mexe isso não. Aí se você mexer, ele joga um raio. Misericórdia. Se Deus fosse assim, presta atenção, eu sou melhor que vocês. Eu tenho salvação. Vocês não. Tem gente que fala isso com os outros lá na rua. Não tem gente, às vezes, que você vai pregar evangélica, porque crente é presunçoso, acha que só ele vai para o céu, né? Pensa que o céu é só para ele, está enganado. Esses são os conceitos errados. E muitas vezes, sabe quem passa esses conceitos? Nós. Mas em nome de Jesus, nós temos que quebrar esses conceitos errôneos sobre Deus e sobre a igreja, demonstrando, sabe o quê? Amor. Deus é amor. O que nós precisamos começar a pregar e a viver um Deus que ama. Mas como nós podemos quebrar esses preconceitos? Quebrando barreiras. Nós temos que começar a quebrar barreiras. Sabe, irmãos, a gente começa a querer que as pessoas só entrem na igreja se estiverem limpinhas, perfumadinhas, com roupinha limpa, cabelinho cortado, barba feita. A mulher tem que passar chapinha. Tem que estar muito bonito, escovar dente, né? Se estiver com mau hálito, não dá para vir para a igreja. A roupa tem que ser limpinha, passadinha. Roupa com 2 vinhos? Não, que isso. Eu estou indo à casa do Senhor, eu tenho que usar o melhor. Mas se o meu melhor é o pior que você tem, aí as pessoas ficam olhando, fica te medindo de cima a baixo. Tem igreja que é assim. As pessoas às vezes te barram na porta. E aí alguém chega numa igreja dessa, depois quando ele vem na nossa, acha que é a mesma coisa. Quão bom é poder chegar numa igreja e ver uma pessoa com um sorriso nos lábios. Deus te abençoe, seja bem-vindo, por favor, entre. Eu não tenho melhor lugar para você, porque aqui não tem melhor lugar, aqui todos nós somos iguais, porque todos nós somos irmãos. Tem vezes que a gente vem para o culto que parece que vem para um castigo. Se não for um culto, Deus não castiga, não. Deus te ama. Ele não quer que você deixe de vir ao culto, mas Ele te ama assim mesmo. Essa aqui é a diferença. Como é que nós podemos quebrar as barreiras que nos impedem
termos acesso às pessoas desse mundo, contando seu testemunho. Pastor, como é que eu faço para evangelizar uma pessoa na fila do banco? Conte seu testemunho. Rapaz, sabe que eu era igual a você? Eu era assim ansioso, eu era triste. Agora não, agora eu tenho Deus. Mesmo que eu tenha problema, olha, não estou com dinheiro todo para pagar essa minha conta aqui, mas eu sei que o Senhor proverá, e eu vou pagar essa conta em nome de Jesus. Aí a pessoa vai chegar, eu quero conhecer esse Deus, porque você tem fé. Maravilhoso. Fale da sua transformação. Olha, antes de conhecer esse Deus eu era assim, sabe, estressado, meu Deus. Agora Deus tem me transformado, Deus tem me quebrantado, eu mudei de vida. As pessoas que me conhecem, elas podem dizer isso para você, como eu mudei, com que milagres que Deus fez. Deus já fez milagre na sua vida? Sim ou não? Amém? Amém? Deus fez milagre na sua vida? Amém? Deus faz milagres, irmãos. Ou será que Deus hoje já não faz milagre? Faz, né, irmãos? Deus não muda. De ontem, de hoje e eternamente. Eternamente, irmãos. Creia nesse Deus. Peça milagre, Senhor, faça um milagre na minha vida. E aí você vai poder cantar: eu vou viver uma virada na minha vida. Hoje o meu milagre vai chegar, porque você crê em Deus. Cultive amizade com pessoas que não sejam crentes. Irmãos, um dos sonhos que eu tenho para a nossa igreja, a partir do ano que vem, é a gente começar a formar pequenos grupos. Sabe onde vai ter um pequeno grupo? Na sua casa. Na sua casa. Você começar a chamar os seus vizinhos, seus familiares que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, e a gente começar a fazer ali um estudo bíblico. Quem vai dar este estudo bíblico? Você, a casa é sua. Mas um sonho que eu tenho, e em nome de Jesus nós vamos começar a fazer, são pequenos grupos, para que você tenha amizade, para que você fale desse Deus maravilhoso que age na sua vida, para as pessoas que te conhecem. Só que ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa em conviver nesse mundo, a gente começa a criar um dilema: separar-se do mundo. Ter amizades com não crentes muitas vezes significa que eu vou ter que me misturar. E aí? Eu tenho que ficar isolado? Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou santo. Deus está pedindo que eu seja santo. Santo significa o quê? Separado. Eu tenho que viver isolado do mundo. Não é assim? Não? Ué, mas como é que eu vou ser santo então? Se eu for igual a eles, qual vai ser a minha diferença? Qual é a minha diferença? O mundo lá fora fala palavrão, eu falo o quê? Deus seja louvado. Porque o que eu tenho no meu coração é o que sai pela minha boca. Então, enquanto lá fora eles falam palavrão, eu falo bênçãos. Enquanto lá fora o mundo deseja mal para você, você deseja o bem. Essa que é a diferença, irmãos. Às vezes a gente fica pensando assim: ou não, como crente eu tenho que vestir roupa diferente, como crente eu tenho que andar do jeito diferente, eu tenho que estar sempre com um cantor cristão com uma Bíblia embaixo do meu braço, não é?
As pessoas vão começar a me conhecer pela minha roupa, porque um crente se reconhece pela roupa, não é? O agir. Pelo agir, pelo pensar, pelo falar. Faço sempre essa pergunta: por que Judas precisou dar um beijo em Jesus? Alguém sabe por quê? Para entregar ele. Foi, mas por que ele beijou Jesus? Porque os soldados perguntaram: como é que a gente vai saber no meio de tanta gente quem é Jesus? Ah, é fácil. Jesus é o cara que tem o olho azul mais lindo, azul da cor do céu. Jesus é o cara que tem o cabelo mais liso, loiro, lindo. Jesus